A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Minha querida minha querida irmã, hoje nós vamos trazer esse vídeo. Esse vídeo também está relacionado a muitas perguntas que fazem, né? E ao encontrar agora essa moda, né, dos falsos padres, agora essas pessoas denominando aqui no YouTube, padres jogando cartas, né? Dizem que é, mas não são. A igreja condena perfeitamente isso aí, piamente isso aí, então nós sabemos. Mas e o que as Sagradas Escrituras falam a respeito disso? Você está vendo um texto aqui. A adivinhação do futuro, cartomancia, não é? Cartas astrais, búzios, tudo isso que interfere, né, no futuro das pessoas, lê o futuro, prevê os futuros das pessoas, é de Deus? Deus concorda com isso? O que fala as Sagradas Escrituras a respeito disso? É o que você vai ver agora comigo dentro da Bíblia Sagrada. Estamos aqui com um texto, Levítico 19:31. Veja o que Deus fala. Não vos dirijais aos espíritas, nem os adivinhos. Vejam, meus irmãos, que aparece bem aqui embaixo, né, do meu dedo, o termo adivinhos. Quem são os adivinhos? São aqueles que predizem o futuro, são aqueles que pegam a mão da pessoa e diz aqui, está dizendo que você vai morrer de um acidente, aqui está dizendo que você vai casar com a sua vizinha, aqui está dizendo que você vai ter isso, vai ter aquilo, êxito ou não. E a maioria diz, e a maioria já vem logo impondo um medo, né? Impondo um medo, dizendo, olha, aqui eu estou vendo que vai ter um empecilho muito grande de você ser um afortunado, um homem rico. E aí a pessoa diz, e o que eu faço para poder tirar esse empecilho? Aí eles dizem, eu posso fazer algo por você para tirar esse empecilho. E ali começa, como falsos profetas que são, a dar os seus certos benzimentos, algo supersticiosos que manda as pessoas fazerem, para poderem engabelar e comer o dinheiro daquela pessoa. É o que nós vemos hoje com essas pessoas que se dizem isso aqui, ó, os adivinhos. O que é que Deus diz? Não vos dirijais aos espíritas, nem os adivinhos, não os consulteis. Aqui, ó. Não os consulteis. Ó, aqui, ó. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, que Deus, que a Sagrada Escritura está mostrando que Deus não é a favor nem do espiritismo e nem dos adivinhos. Mas nós vemos uma pessoa, nós vamos pegar primeiro outro texto aqui dentro do livro do Pentateuco, do Deuteronômio, para que você veja algo bem interessante. Muito bem, estamos em Deuteronômio 18, versículo 9. Olha o que diz o Senhor Deus. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Meus irmãos, eu acabei de conversar com uma moça nos comentários de um vídeo onde eu trago sobre a serpente de bronze, onde colocaram um vídeo de muito tempo atrás, Neustan, né? Chamaram a serpente de Neustan, trocando a identidade. Como fazem hoje as religiões, principalmente Umbanda, né? Que troca a identidade dos santos, não é? Aí, trocando a identidade, chamam de entidade, né? Como fazem com São Jorge, chamando São Jorge de Pai Algum, Nossa Senhora Aparecida da Mãe Negra, e assim vai, e vice-versa, eles trocam a identidade. Então aquela serpente de bronze foi mandada destruir, o rei mandou destruir, porque eles trocaram a identidade. Eles chamaram, colocaram Neustan, um nome
na serpente de bronze. Por isso ela foi destruída. E assim fazem esses que se apossam das imagens sacras católicas, essas religiões afro-brasileiras, o protestantismo que leva, né, da Igreja Católica, que rouba da Igreja Católica as Sagradas Escrituras, 27 livros escritos pela tradição oral, escritos por católicos, compilada por católicos, traduzida por católicos, eles vão e roubam. Então as falsas religiões, elas sempre levam de algo da Igreja de Jesus Cristo, né? As imagens, aqueles outros, a Bíblia. E assim vai essas falsas religiões. Então Deus diz o seguinte: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. O protestantismo, o espiritismo, né? E tudo que é de religião falsa. Olha o que vem a seguir, ó. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê adivinhação. Opa, apareceu aqui o termo, nem quem se dê a adivinhação. Astrologia, veja aí. Pessoas, adivinhação você já sabe, né? Pessoas que nós estamos aqui refutando a adivinhação, mas veja, aparece depois de adivinhação a astrologia. Essa religião é muito seguida hoje, principalmente por pessoas que se dizem católicos, né? Astrologia, vamos ver o que os astros estão dizendo para mim no dia de hoje. Já é a mulherzinha lá sem conhecimento de nada, liga o rádio logo de manhã para saber qual roupa tem que usar, o que o signo dela diz, né? Então veja, isso são religiões do demônio, religiões do próprio Lúcifer, criada por ele. Como Jesus prometeu o inferno não investir, não conseguir destruir a igreja dele, então o que foi que o inferno fez? Construiu as suas próprias seitas, suas próprias religiões, suas próprias igrejas, né? Isso são religiões idolátricas. Olha depois da astrologia, augúrios ou feiticismo, né? Feiticismo cai dentro daquilo tudo que envolve simpatia e muitas outras coisas, né? O nordestino é muito prático nisso. Olha aqui o 11, a magia, ao espiritismo, a adivinhação ou a adivinhação, aparece outra vez a adivinhação, versículo 11, a adivinhação, ou a evocação dos mortos, ao espiritismo e a evocação dos mortos. O espiritismo aqui não era espiritismo, era evocação dos mortos. Esse termo espírita só foi empregado a evocação dos mortos com as irmãs Fox, se eu não me engano, aí no 1942 dos Estados Unidos, que foi empregado esse termo espírita. Mas essa fé, não é? Essa crença, essa crendice se deu na antiga Babilônia, na evocação. Veja que a Bíblia diz evocação. Evocação só é usado para evocar o mal. Esse termo só é usado para o mal. Para o bem é invocar. E para o mal, evocar. Evocar é totalmente diferente de invocar. Invocar quer dizer orar, falar com o Senhor. É usado para o bem. Então, evocação dos mortos. Isso quer dizer um médium baixa um morto para conversar com outra pessoa. E a pessoa que vai lá nesses centros espírita, achando que está conversando com o morto, está conversando com o próprio Lúcifer em pessoa. E não sabe disso, né? Muito bem. 12. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Aí está. Então aqui você está vendo, ó, adivinhação, abominação para Deus. Está vendo o versículo 12 falar isso? Isso é abominação. Vamos ver um rei que se deu a isso e quebrou a cara? Muito bem. O rei que eu me referia é Manassés. Manassés se deu a todo tipo das práticas que Deus proibira. Você viu no capítulo 18, versículo 9 a 11 comigo, do Deuteronômio. Quando entrares nessas terras, quando saíres do Egito e deparar com esse tipo de gente, com essas crendices, não procureis imitar, nem agregar ou congregar a fé desse povo,
que isso eu abomino, foi o próprio Deus que falou. Então o rei Manassés, ele se deu essas práticas. Nós estamos aqui em 2 Crônicas 33, a partir do versículo 5. Vamos lá? Vejamos ver os atos de Manassés, quais eram. Construiu altares para todo o exército do céu, nos 2 átrios do templo. O que foi que Manassés, o que era que tinha no templo? No templo tinha imagens dos querubins, no teto, no piso, nas paredes, por fora, por dentro, imagens, figuras. Esse templo era construído por Salomão. Mas olha o que fez Manassés. Só tinha imagens colocadas por Salomão do que está no céu glória, os querubins. E lá tinha a imagem de um homem também. Se você ver isso no capítulo 41 de Ezequiel, versículo 18, diz que tinha a imagem de um homem referindo-se ao templo de Salomão. Mas veja, meus irmãos, o que foi que Manassés fez? Manassés fez o que estava no céu firmamento, para colocar lá dentro. O que o Êxodo 20, verso 3 e 4, diz, não faça imagem do que está em cima nos céus. E essas imagens é o que os nossos olhos veem, céu, sol, lua, estrela, planetas, não é? Como está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 19. E ali Manassés fez, né, ao Deus Sol, ao Deus Júpiter. Quando os apóstolos vão evangelizar o mundo pagão, encontra na Grécia ao Deus Sol um templo, ao Deus Júpiter, não é? Então ele levantou, ele colocou os astros dentro da casa do Senhor. Quer dizer, não se pode misturar a astrologia com o que é de Deus. Vamos ver se dá para pegar aqui o que Manassés fez. Olha o versículo 6. Ó. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos. Manassés sacrificou no Hades, que era um lugar onde era sacrificado as pessoas aos deuses, onde eles eram queimados no fogo aos deuses, que mais tarde vai ser chamado de Hades, né? Vejam só. E também nós vemos que São Antipas, um dos primeiros bispos, se não for o primeiro, da igreja de Pérgamo, ele foi queimado num caldeirão de azeite, foi torrado aos deuses, né? Foi um dos primeiros bispos da igreja de Pérgamo, bispo católico. E então Jesus fala naquela carta à igreja católica da cidade de Pérgamo que vão pagar por o que fizeram com a minha fiel testemunha Antipas, que foi assado, ou seja, foi torrado. Então, veja aí, ó, Manassés fez isso, sacrificando ao deus Moloque, os deuses, né, da Mesopotâmia, fez passar pelo fogo seus próprios filhos no vale de Ben-Hinom. Entregou-se à astrologia ponga lá a lupa para a orelha, vê o que vem agora. E a adivinhação, pacata, aqui está. Então nós vemos que também Manassés se deu o quê? A adivinhação, além de sacrificar os filhos aos deuses, entregou-se à astrologia, a adivinhação e a magia. Praticou a necromancia, essa necromacia aqui é o espiritismo, vocação dos mortos, a bruxaria, multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando-lhe assim a ira. Meus irmãos, isso aqui provoca a ira do Senhor. Olha aqui o que a Sagrada Escritura está dizendo. Você está vendo aí? Isso provoca a ira de Deus. Porque isso são o quê? Isso não é uma fé que vem de Deus. Isso aqui é fé que vem de onde? Vem do inferno. Isso é do demônio. Isso não é de Deus. Então Deus abomina o que é das trevas. Não é? Então veja, é a própria Bíblia Sagrada, só estou apenas lendo o que está aí. Moral dessa história, Manassés é preso por um rei que invade Israel. Ele é levado cativo. Manassés começa a passar fome na prisão, começa a se lembrar que existe um Deus e começa a se arrepender dessas más práticas que se deu. E se converte ao Senhor, se arrependendo dessas práticas abomináveis. Você já um dia, veja que aqui está a astrologia, você um dia já achou que o seu signo de touro, o seu signo de escorpião, não sei do que está falando não sei o que para a sua vida, mas você se converteu e você ainda continua nisso, saiba que isso é errado. Saiba que isso não é de Deus, isso foi criado na antiga Babilônia, né? O chamado povo que era regido pelos astros, que Deus se asa a isso. Meus irmãos,
Cristão católico não pode seguir essas coisas. Tem que renunciar, se arrepender e confessar. Mesmo que muitos padres em confissão digam que não é pecado. Você diga, isso está me acusando, é o que eu acho que é, o que a doutrina diz, o que a Bíblia diz, então eu estou confessando e para mim isto é pecado. Muito bem, vamos mais adiante para nós vermos que não existe, meus irmãos, não existe. Deus fez o homem, olha o que diz o que nós vamos ver agora. Deus fez o homem de maneira que ele não adivinhe o futuro. Vamos lá? Vamos para Eclesiastes. Muito bem, você está vendo aí, ó, Eclesiastes, livro do Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. No dia da felicidade, se alegre. No dia da desgraça, pensa. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Veja, no dia da felicidade, se alegre. Sabe quem traduziu isso aqui? Foi São Tiago. São Tiago 5:12, 13. São Tiago 5:13 diz: está alegre, cante, reze. Veja aqui, ó. No dia da felicidade, se alegre. Louve. No dia da desgraça, pensa. Aí diz, está alguém enfermo? Mande chamar o sacerdote da igreja para fazer unção com óleo, que é a unção dos enfermos. E a unção com óleo, com a oração, salvará o enfermo e perdoará todos os pecados que ele tenha cometido. Falando da unção dos enfermos. Né? Veja, continuamos aqui. Porque Deus fez uma e outra de tal modo que o homem não descubra o futuro. Pacata. Veja, Deus de tal modo que o homem não descubra o futuro. Deus fez algo extraordinário, maravilhoso, que só Ele conhece, meus irmãos, o futuro. Ah, irmão, mas o Apocalipse fala no futuro, o Apocalipse fala no passado, no presente e no futuro. Sim, foi mostrado, mas por quem foi mostrado? Pelo próprio Jesus Cristo que veio, apareceu em pessoa para João no capítulo 1 do Apocalipse. Revelou, mostrou para ele, levou-lhe e mostrou. Completamente diferente de Ezequiel, do profeta Isaías. O que é de Deus, e aqui nós estamos falando de adivinhação que não é de Deus. É o tipo de adivinhação que Deus condena, que é feita por pessoas que estão fora da igreja, ou seja, que não condizem com a doutrina da igreja, o que foi tratamento dos santos. São Padre Pio, o sujeito ia confessar os pecados, ele antes de confessar os pecados falava tudo o que ele tinha feito, mas nunca prevendo o futuro, falando com o dom que tinha de revelação, né? Paulo também fala no dom de revelação ali em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, capítulo 14 ou é capítulo 12, versículo 25 mais ou menos. Esse dom da revelação, que revela o que está no coração da pessoa, naquele momento, ou do passado. No caso, também nós vemos em 2 Samuel, capítulo 12, se eu não estou aqui enganado, verso 13, onde o profeta Natan vai revelar a Davi sobre o que ele fez, né? Mandou assassinar Urias e adulterou com sua esposa. Ou seja, adulterou com sua esposa e mandou assassiná-lo. Então ele revela ali, porque Deus revelou, porque Deus falou com o profeta. Então dentro da igreja é assim também. Mas fora da igreja é do diabo. Então Deus fez o homem para que não conhece o futuro. Olha mais na frente, no capítulo 10. Ó. Veja aí, meus irmãos. Então Deus fez o que ele achou melhor e ponto. E ponto. No mesmo livro do Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 14, olha o que está escrito. E o insensato multiplica as palavras. Veja, o insensato multiplica as palavras. De que maneira? Você vê que esse falso padre que está aí no YouTube, ele está jogando as cartas astrais dele, dizendo que padres famosos aí da mídia, padres fulano vai casar com uma famosa, padre fulano jamais vai voltar, não sei quem vai ser preso, se padre tal vai ser preso, esse falso padre. Agora depois daquele tal do Leudo lá do Ceará, né, que era um falso padre, que aparece como um falso padre, que Daniel Silveira
né, revelou para o Brasil inteiro que não passa de um herege protestante que se disfarçava de padre, que usa coisas de padre para chamar a atenção de católicos, né? É aquele que Jesus disse, os falsos, em 7,15 de Mateus, os falsos profetas vêm à voz disfarçada de ovelhas, mas por dentro são lobos. Ou seja, é o que? É lobo em pele de cordeiro. O sujeito coloca um clésima, uma coisa, para enganar os católicos, para mentir. E agora esse outro falso padre jogando cartas. Né? Jogando cartas, adivinhando o futuro de outros padres. Então veja, nós estamos vendo que isso não é de Deus. Isso é condenado pelo próprio Senhor. E aqui está, meus irmãos, veja. E o insensato multiplica as palavras. Quem são essas pessoas? Insensatos. O homem, olha aí depois do ponto, ó, depois de palavras. Aqui, ó. O homem não conhece o futuro. O homem não conhece o futuro. Quem se lembra daquele falso profeta, né, protestante da Assembleia de Zeus, do estado do Pará, que profetizou que, se eu não me engano, numa quinta-feira ia acontecer algo terrível. E depois esse falso profeta, vendo que não ia acontecer coisa nenhuma, ele voltou atrás e tal, e coisa. Outras seitas protestantes que ficam profetizando quando o mundo vai se acabar. Tem aí umas seitas protestantes que escrevem quando o mundo vai se acabar. Bom, disseram que o mundo ia se acabar no ano 2000, esses protestantes, a seita, acho que, se eu não estou enganado, é a seita do sétimo dia. Não se acabou. Mas já profetizaram que ia se acabar, acho que 1960 e pouco, não se acabou, 1941 não se acabou. Eles vivem, não tem o que fazer. O insensato multiplica as palavras. Falso profeta, as palavras dele são muitas e más, insensatas. Deturpam para suas próprias condenações. 2 de Pedro 3,16. Então nós estamos vendo que esses falsos profetas, fazem isso. Jesus disse, nem os anjos e nem eu sei quando o mundo vai se acabar, só o Pai sabe. Outros dizem, né, que o mundo se acabou com a destruição de Jerusalém. Veja, Jesus disse que nem ele sabia quando o mundo ia se acabar. E que agregam a destruição de Jerusalém, o mundo se acabou, né? É cada seita estranha que surge, né? Mas a doutrina da Igreja de Cristo continua íntegra, perfeita, porque a porta do inferno não pode mudar ela. Essa promessa está em Mateus, na fundação da igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18. Não pode mudar. Os homens é que mudam, adulteram, ficam tentando mudar as coisas. Mas o que importa é o que a doutrina da igreja diz e ponto. Então aqui está. Veja, o homem, olha aí, o homem não conhece o futuro. Olha lá. Quem lhe poderia dizer o que há de acontecer em seguida? Esses tais que se dizem conhecer o futuro, poderiam dizer em qual dia eles vão morrer. Um dia, uma pequena história rápida. Um dia um homem foi procurar um adivinho para saber se um dia ele ia se casar ou não. Tinha muita vontade de casar, um solteirão. Né? Aí bateu na porta do adivinho, o adivinho gritou lá de dentro. Quem é? Ele foi embora. Foi embora cabisbaixo e triste. Disse, como que esse homem, essa pessoa é um adivinho? Quando eu bati na sua porta era para ter me dito, fulano, pode entrar, já vou dizer com quem se você vai casar ou não. Não era adivinho? Não adivinhava as coisas, não previa o futuro, não dizia o futuro? O homem bate na sua porta, o adivinho grita lá de dentro, quem é? O homem vai embora. Porque não sabia quem era que estava batendo na porta. Então, meus irmãos, nas pequenas coisas, nós sabemos justamente quem são verdadeiramente. Falsos, leimão. Uma vez uma cigana dessa religião da cigana, não é? Olhou assim para minha esposa e disse, você sofre muito com o seu marido. Minha esposa disse, erro seu, eu vivo muito bem com o meu esposo. E a falsa profeta foi embora. Eles chegam dizendo, pelo menos no Nordeste, esses falsos profetas, adivinhos, dizem, olha, você é uma pessoa muito invejada pelo seu vizinho. As pessoas aqui têm esse mar
na sua cabeça, no seu coração, de achar que é invejado pelos vizinhos. E aí diz, ora, sou mesmo, como você adivinhou isso? Duas coisas, ou para as mulheres que sofrem com os esposos, que a maioria sofre, essa é a realidade, ou dizer que o vizinho tem inveja daquela pessoa. É por aí que eles entram, para conseguir extorquir dinheiro, para conseguir tirar algum bem material daquelas pessoas. Isso aqui é uma realidade. Vamos para Jeremias, para nós encerrarmos, ver um versículo muito interessante em Jeremias 23. Olha só, meus irmãos, Jeremias 23:15 diz assim: Por isso, eis o oráculo do Senhor dos exércitos. Contra os profetas, vou nutri-los com absinto. Absinto é algo amargo. E dar-lhes de beber águas contaminadas. O que são águas contaminadas? São as suas contrariedades, são os seus falsos raciocínios, são as suas mentiras, são as suas fatuidades. Porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Muito bem, segue-se o verso. Veja de que maneira. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. Veja, outros dizem, eu vou sonhar, vem amanhã que eu vou dizer o que vai acontecer. Perdeu um objeto, alguém roubou, vai lá no centro, vem amanhã que eu vou sonhar essa noite onde está o seu carro, sua moto que roubaram. Né? Olha aí. Os profetas que vos transmitem vão oráculos. O que são vão oráculos? Vãs profecias. Esses profetas, eles falam o que não conhecem, porque Deus fez o homem para que não conheça o futuro. Então não adianta. Se o sujeito soubesse o futuro, ele sabia que ia morrer, né? Ele dizia, olha só, o ano que vem vou morrer, então a data, a hora, a semana, o dia, o ano, preparar tudo, tal, que estou partindo, mas veja, não sabe. Não é? Então, falsos profetas, tem muitos nessas falsas religiões. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor, não são palavras do Senhor. Não são palavras do Senhor. Onde é que está a palavra do Senhor? Aqui na tradição escrita e na oral. Transmitida pelo Santo Magistério, como o Senhor deu autoridade em Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve quando ele via a sua igreja. Então, ele dá autoridade à sua igreja de transmitir a verdadeira palavra de Deus. Então, não foi o magistério que falou, não foi a igreja que falou, é falso profeta. É falso profeta, é adivinho, é protestante, é falso. Né? E como eu não vi no protestantismo, quando eu era protestante, no meio protestante, nessas falsas profecias, um dia uma morena da Bahia, que batia os pés, né? A lei batia os pés com toda a força e ficava profetizando o que ia acontecer nos outros, ficava dizendo para as mulheres que estavam sofrendo com os maridos, que Deus estava botando naquele momento o marido dela numa cama de prego, que ela não ia mais se levantar. Você vê o tal do falso apóstolo, do Agenotruque, né? Profetizando que se ele era homem de Deus, aquele homem nunca mais ia se levantar da cadeira de roda. Então veja, isso são visões, essas profecias que transmitem, olha só. Não escuteis os profetas que vos transmitem vão oráculos, vãs profecias falsas. Né? São visões do próprio Espírito que vos divulga, o próprio Espírito materialista. Ou seja, são invenções de suas cabeças, eles mesmos criaram. Isso não é palavra de Deus, veja o que está lá embaixo. Ó. E não as palavras do Senhor, isso não é palavra do Senhor. Aliás, o falso profeta nunca teve palavra do Senhor em sua boca. Como pode falar a palavra do Senhor? Pode-se falar a palavra do Senhor fora da igreja fundada por Cristo? Pode-se dar glória ao Senhor fora da igreja? Nem sequer um glória pode dar ao Senhor fora da igreja. Último verso para não encerrar. Veja, meu irmão, meus irmãos, até para dar um glória. Glória a Deus! Se esse glória é dado por uma pessoa que não faz parte da igreja fundada por Cristo, esse glória não foi a Deus. É invenção de Fábio? Versículo 21, vamos ler. A ele seja dado glória na igreja. Pacata. Em Cristo Jesus, por todas as gerações
de eternidade. Amém. Então veja, só pode ser dado um glória a Deus, um glória a Jesus, não é? E os bens que são feitos para a fé, as obras, só na igreja. Fora, não tem glorificação a Deus, a Cristo. Cristo não é glorificado fora de sua igreja. Porque está dizendo que isso é de gerações de eternidade, por toda a eternidade. Amém. Tem que ser dentro da igreja, o corpo misto de Cristo. A igreja é o corpo misto de Cristo. Paulo diz, embora nós sendo muitos, nós formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja. Porque todos nós comungamos o mesmo pão. 1 Coríntios 10, 17. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 18. Certo, meu irmão? Então até um glória para dar a Cristo. Ele só é verdadeiramente a Cristo se for dentro da igreja verdadeira fundada por ele. Sempre católica e apostólica que está em Roma. Assim seja. Amém. Muito bem, está aí, eu trouxe mostrando que a adivinhação, para quem estava aí em dúvidas e vive buscando isso aí, diz que é católico buscando essas coisas, astrologia, signo, isso não é de Deus, isso é tudo do encardido. Espero que tenha ficado claro a respeito disso aí. Deus abençoe vocês, se inscrevam nesse canal, nosso segundo canal, primeiro comentário fixado aí, passe por lá, sempre tem uma boa apologética do Padre Luiz Torres, se inscreva também nele, não esqueça de dar aquele like maroto para nos ajudar a esses vídeos a chegar a mais pessoas aqui no YouTube. Podendo nos ajudar também, nos ajude. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.